futuro chefe da Casa Civil afirmou em entrevista que a atual pasta deixará de existir no governo Bolsonaro. Com a decisão de tirar status de Ministério do Trabalho, futura gestão terá 22 pastas. Ministério do Trabalho será dividido entre Justiça, Economia e Cidadania, diz Onyx. Ministro que coordena a transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o Ministério do Trabalho deixará de existir no governo de Jair Bolsonaro. De acordo com Onyx Lorenzoni, a atual estrutura da pasta será dividida entre os Ministérios da Justiça, da Cidadania e da Economia. Com a decisão de tirar o status de Ministério do Trabalho, o próximo governo terá 22 pastas no primeiro escalão. Até o momento, o futuro presidente já anunciou 20 ministros e deve definir nos próximos dias os titulares das pastas do meio ambiente e dos direitos humanos. Veja quem são os ministros anunciados por Bolsonaro. O futuro chefe da Casa Civil explicou o destino do Ministério do Trabalho durante a entrevista à Rádio Gaúcha. Ele foi indagado se a pasta no formato atual desaparecerá e confirmou a informação, mas ressaltou que as funções do trabalho permanecerão em outros ministérios. O atual Ministério do Trabalho, como é conhecido, ele ficará uma parte no Ministério do Dr. Moro, outra parte com Osmar Terra e outra parte com Paulo Guedes, disse. Lorenzoni explicou a divisão do Ministério do Trabalho. A pasta da Justiça, comanda por Sérgio Moro, cuidará da concessão de cartas sindicais. É possível que a fiscalização do trabalho escravo também fique com Moro, disse. De acordo com Lorenzoni, a estrutura que lida com políticas ligadas ao emprego ficará uma parte no Ministério da Economia, cujo titular será Paulo Guedes, e outra parte na pasta da Cidadania, com Osmar Terra de ministro. Trabalho. O destino do Ministério do Trabalho teve idas e vindas desde a vitória de Bolsonaro na eleição presidencial. O presidente eleito afirmou que a pasta seria incorporada por outro ministério. Depois, voltou atrás ao declarar, no dia 13 de novembro, que a pasta manteria o status de ministério. O trabalho vai continuar com o status de ministério. Não vai ser secretaria, não. Vai ser Ministério disso e Trabalho. É igual ao Ministério da Indústria e Comércio, é tudo junto, está certo? O que vale é o status, afirmou naquela data. Direitos humanos. Lorenzoni ainda comentou que a pastora evangélica Damares Alves é o nome mais provável para assumir o Ministério dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro. Mais provável que ela seja confirmada ao longo da semana. Quem confirma sempre, e essa disciplina mantendo, é o presidente, ponderou o ministro. Damares é assessora parlamentar do senador Magno Malta, PRS, que figurou entre os cotados para assumir o ministério no governo de Bolsonaro. Apoiador antigo do presidente eleito, Malta não foi indicado para nenhuma pasta até o momento. Articulação política. Nesta semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro receberá mais de 100 parlamentares de 4 partidos para reuniões no gabinete do governo de transição, em Brasília. As conversas com integrantes das bancadas de MDB, PRB, PR e PSDB foram intermediadas por Onyx. Até então, a prioridade do presidente eleito era negociar com bancadas temáticas no Congresso. O futuro ministro da Casa Civil disse à colunista do G1 Andréa Sadiq nas conversas que os dois terão com as bancadas nesta semana. O governo eleito mostrará que está se criando uma nova fórmula de relacionamento, sem distribuição de cargos.